Boa noite a todos. Aqui vai mais uma aula do curso da Liga de Ortopedia da Universidade de Fortaleza. Espero que estejam gostando do curso. Nosso tema será sobre ortopedia pediátrica, abordando algumas temáticas. Esses são os nossos temas, os quais serão abordados e com frequência aparecerão para a gente em nosso dia a dia como futuros profissionais da saúde, sejam vocês educadores físicos, médicos, fisioterapeutas ou outros profissionais. Aqui são as deformidades no pé da criança: pé torto congênito, pé metatarso varo, pé talo vertical congênito, pé calcâneo vago e pé plano e pé cavo. No pé torto congênito, em média há 100 mil casos ao ano, onde ocorre predominando em lado direito, homens 2:1 em relação às mulheres. São alterações principalmente no segundo trimestre de gestação. Algumas teorias explicam como ocorre essa patologia. Dentre elas, vale destacar a teoria mecânico-postural de Hipócrates, que é definida pela compressão da parede uterina sobre o feto. Já outra seria a teoria da patologia muscular, cujo principal enfoque seria um desequilíbrio muscular por inserções anômalas do tendão de músculos como o tibial anterior, tríceps sural e fibular curto. Além delas, também há uma teoria decorrente de predisposição genética. Então, nessas fotos, observam-se que os pés estão voltados para dentro, fazendo-se o apoio na face lateral, ou seja, há uma deformidade em equino e varo no retropé e cavo e adução no médio e antepé. O pé metatarso-varo constitui-se num diagnóstico diferencial de pé torto congênito. Possui uma teoria que tenta explicar essa patologia, que seria a teoria muscular, que é resultada de inserções anômalas de tendões dos músculos tibial anterior e tibial posterior, e se percebe na foto como uma adução do pé junto a um leve grau de supinação, estando o calcâneo em posição neutra. O pé talo vertical congênito é uma patologia mais rara comparada às outras apresentadas, acomete mais meninos e 50 a 70% dos casos são bilaterais. A etiologia corresponde a causas genéticas, uma herança autossômica dominante com penetrância incompleta, ou então há um desequilíbrio muscular entre dorsoflexores e flexores plantares. Na foto, então, observa-se o quê? Um antepé abduzido com aspecto rígido por flexão plantar extrema no talos, e o calcâneo está em equino e fixo, portanto, retropé em valgo. O pé calcâneo vago é uma patologia que acomete de 1 em cada 10 mil nascidos, cujo pé está em contato com a superfície anterior da perna, significando que há uma atitude de dorsoflexão de forma permanente e assim há uma resistência à flexão plantar até 90 graus, promovida pelos músculos posterior da perna, que retificaria essa dorsoflexão. Aqui apresentamos o pé plano e o pé cavo. No pé plano, ele é chamado também de pé chato. Pé plano ou pé chato. Ele é representado pelo desaparecimento do arco longitudinal, como vocês podem ver nessa primeira foto. Ele tem diversas causas que merece nós destacarmos o valgismo exacerbado do calcâneo por volta do 3º ano de vida, que é nessa fase que há maior frouxidão ligamentar, levando a uma divergência talo-calcânea, resultando na modificação do antepé e desaparecimento do arco longitudinal. O problema é quando isso é traduzido em dor e rigidez. Já no pé cavo, figura à sua direita, há um aumento do arco longitudinal medial, perdendo então o contato do solo com essa, aparentando então um aspecto de túnel. Costuma aparecer entre o 4º e 5º ano de vida. Pode ser resultado de desequilíbrios nos músculos intrínsecos do pé, que são os lumbricais e os interósseos. Ou então há um desequilíbrio de músculos extrínsecos do pé. Ou então um desequilíbrio combinado, ou então há causas não musculares que levam ao pé cavo. Aqui abordamos as deformidades angulares e rotacionais dos membros inferiores. Para que nós podemos avaliá-la, temos que ter em mente que o crescimento é um processo dinâmico e não significa apenas ganho de massa e aumento das dimensões corpóreas, mas envolve mecanismos complexos. Portanto, no aparelho locomotor, alterações das relações espaciais
entre os segmentos corpóreos, que não só modificam o aspecto visual do indivíduo, mas causam mudanças posturais e no desempenho físico. Então, avalia-se rotineiramente a rotação interna de quadril, como na figura 1, onde a criança deve ser mantida em decúbito ventral horizontal, com os quadris estendidos e os joelhos em flexão de 90 graus, para que a perna seja utilizada como uma alavanca e mobilizada lateralmente. Já na figura 2, ao analisarmos a rotação externa do quadril, a criança está na mesma posição, em decúbito ventral, e a perna é mobilizada medialmente. Então, mede-se esse ângulo beta aqui, que vocês podem observar no lado, na sua figura à direita, que é entre a linha T, que corresponde ao eixo da tíbia, e a linha P, que é perpendicular à mesa do exame. Para a figura 4, aí acima e à sua esquerda, a criança é examinada na posição pronada com a flexão dos joelhos de 90 graus e os tornozelos em posição neutra. Esta medida avalia as deformidades torsionais simples da tíbia, determinando uma marcha com rotação interna ou externa excessiva dos pés, que seria a torção tibial. Então, aproveita-se também a mesma posição dessa figura 4 e na figura 5, acima à sua direita, avalia-se o ângulo do eixo transmaleolar, que transmaleolar significa o quê? Entre os maléolos do tornozelo. Este ângulo aumenta com a idade. Seu valor médio, na metade da infância, é de mais 20 graus, variando de 0 até 45 graus. Já na figura 6, embaixo, analisa-se o quê? O ângulo de progressão da marcha, devendo considerar 3 passos consecutivos em linha reta. Esse ângulo é obtido pela projeção de uma linha entre a porção central do calcanhar e o centro da falange distal do segundo pododáctilo, em relação à linha reta do percurso realizado. Aqui estamos representando deformidades rotacionais. Na primeira figura, acima à sua esquerda, observamos então que uma alteração torsional na antiversão do fêmur ou femoral, com os ângulos de progressão da patela e dos pés sendo negativos. Na outra figura acima também, à sua direita já, nós temos o quê? Uma foto de marcha do paciente, com torção internas das tíbias, com o ângulo de progressão dos pés sendo negativos. Já na figura de baixo, percebe-se um grave alinhamento rotacional dos membros inferiores por causa da antiversão femoral com torção externa tibial que está compensando. Observe-se que os pés ficam em rotação externa excessiva se as patelas forem voltadas para frente. Mas aí perceba, na figura do lado, que se os pés forem ajustados na rotação externa, as patelas ficam mal alinhadas. Isso causa distúrbio da articulação patelo-femoral. Na figura 3, medimos o ângulo tibiofemoral com goniômetro, uma espécie de medidor, onde a criança está em posição ortostática, ou, no caso, em pé, determinando o grau de valgismo ou varismo dos joelhos. A avaliação da estabilidade e frouxidão ligamentar dos joelhos deve ser realizada rotineiramente pelo médico. Se houver uma deformidade acentuada ou no comprometimento unilateral ou alguma assimetria, deve-se considerar a existência de uma doença. Já na figura ao lado, nós temos o gráfico de Selenius, no qual representa todas essas modificações na criança. Os recém-nascidos têm um geno varo, que em seguida retorna ao normal. Cerca de 2 anos depois, as pernas são retas como mostra no gráfico, certo? Posteriormente, seguindo a reta, move-se em geno valgo, que seria as pernas em X, em torno de até 15 graus. Estaticamente, você atinge esse máximo de geno valgo entre 3 e 4 anos. Em seguida, retorna lentamente para um ligeiro valgo, de cerca de 5 graus, em torno dos 7 aos 12 anos de idade. Aqui apresentamos as deformidades angulares. Nas duas figuras de cima, temos na primeira da sua esquerda uma criança com geno varo.
discretamente assimétrico, não patológico e corrigir espontaneamente sem tratamento. Já a criança na foto de cima da sua direita tem um geno valgo. Perceba que os joelhos estão em X, que também foi corrigido espontaneamente, sem tratamento. Essas fotos mostram que essas alterações são comuns na infância, como falei ao explicar o gráfico de Selenius. Já embaixo, nós vamos ter condições patológicas. Primeira figura da esquerda, da sua esquerda, nós temos um geno Varon, com deformidade bem acentuada, decorrente de uma patologia chamada doença de Blount. Um problema que acomete a placa de crescimento interna da tíbia, levando a um importante grau de varismo, que seriam as pernas arqueadas. Já na foto ao lado, ou seja, da sua direita e abaixo, nós temos uma criança com uma deformidade em valgo. Olha a situação das pernas em X. Ou seja, ela está bem acentuada em X e está acima de 10 graus, denotando uma patologia, que no caso seria o raquitismo, que também pode dar também geno valgo, bem como geno varo, patológicos, claro, decorrentes então de uma diminuição da mineralização do osso, fator tão importante no crescimento da criança, levando a deformidades e baixa estatura. Aqui vamos para outra temática, que seria a dor no quadril da criança e seus diagnósticos diferenciais. Então, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão de tecido real ou potencialmente, ou descrita em termos de tal lesão. A dor é sempre subjetiva e na criança repercute bastante no seu desenvolvimento físico e mental. Então, aqui mostramos algumas causas orgânicas que são representadas por dor no quadril. Uma delas seria a sinovite transitória do quadril, que corresponde à maioria dos casos, chega a ser 80%. Fenômeno este autolimitado, que pode ser por causas infecciosas, infecção no trato respiratório superior e por causas traumáticas, tendo uma abrangência dos 3 aos 8 anos e às vezes febre baixa pode ocorrer nesses casos. Artrite séptica já é uma causa de urgência ortopédica, pois representa uma destruição da cabeça femoral com dor e febre acentuadas, podendo evoluir para um quadril séptico. Já a doença de Perthes, temos uma osteonecrose da epífise proximal do fêmur, cujo acometimento vai dos 2 aos 13 anos. Na epifisiólise, há um deslizamento da epífise femoral, com dor e limitação da rotação interna do quadril, associada à claudicação. Acomete meninos na média dos 13 anos e meninas na média dos 11 anos. As causas de fraturas e avulsões correspondem também a outras causas, muito ligadas a crianças que praticam esportes. Ainda temos a condrólise idiopática, que seria uma lise da cartilagem articular, cometendo principalmente meninas, e o osteomosteoide, que seria um tumor que tem predileção para o fêmur proximal, representando por sinais como dor recorrente, tipicamente à noite, o paciente acorda com essa dor, além de perda de peso não explicada. Com relação à displasia do quadril, ela consiste numa expressão genérica de anormalidades de estruturas que compõem a articulação do quadril ou coxo-femoral, que podem ser congênitos ou desenvolver-se após o nascimento. Tem diversas etiologias e o acometimento é a nível de fêmur proximal, com excessiva antiversão femoral, deficiência do acetábulo, caso ele não esteja profundo o suficiente para tornar a articulação mais estável, hiperlacidão ligamentar ou frouxidão desses ligamentos. Então, todas essas alterações podem levar a quadros de instabilidade, subluxação, que seria uma perda parcial do contato articular, e a luxação, onde o contato é perdido totalmente. A displasia de quadril na criança possui diversas etiologias. Dentre elas, podemos citar o quem? A posição pélvica no nascimento, que a gente vai ter 14 vezes mais chance de displasia pela flexão exagerada e rotação externa, representando um fêmur forçado para fora do acetábulo. A plagiocefalia, que também é uma deformação no crânio, quando há uma fusão prematura da juntura lateral com a juntura lambidoide, achatando assim um dos lados. Outra etiologia seria o torcicolo, representado pela figura D. E além disso, outras patologias associadas, como pé metatarso varo ou pé calcâneo valgo.
acerca da paralisia cerebral, vamos defini-la como uma lesão no cérebro imaturo, que ela será não progressiva e não evolutiva, havendo comprometimento de movimentos, de postura, de equilíbrio, de coordenação motora e de tônus muscular principalmente. Quanto à etiologia, ela pode ser definida como pré-natais, perinatais e pós-natais. Pelo próprio nome já diz. Pré-natal, geralmente a etiologia vem de infecções maternas, malformações congênitas, problemas genéticos, exposição à radiação que porventura a mãe pode ter, além de transtornos tóxicos. Os perinatais ocorrem decorrente de sofrimento fetal, como a questão da hipoxemia, da sepse e de hemorragias que o recém-nascido pode ter. E as pós-natais está classificada decorrente de traumas ou infecções bacterianas que essa criança poderia ter e levá-la a esse quadro de paralisia cerebral. Já a classificação há dois componentes, quanto ao comprometimento motor e à distribuição corporal, que eu vou abordar no próximo slide. Em relação ao comprometimento motor, nós temos as formas espástica, atetoide, atáxica e mista. Na estática, a lesão é de primeiro neurônio motor, ou neurônio motor superior, onde vai ocorrer o quê? Como bem vimos e estudamos no módulo de LH3, nós vamos ter o quê? Hiperreflexia, hipertonia, além de fraqueza muscular. Isso é um fator preponderante para que haja no decorrer dos anos a promoção de deformidades articulares nesse tipo de paciente. Além disso, nós temos também a forma atetoide, que já é uma lesão já diferente de primeiro neurônio motor, vai ser uma lesão extrapiramidal, onde vai ocorrer o quê? Movimentos involuntários vão ser bastante presentes e movimentos bastante lentos em extremidades, né? Seria a forma atetoide. Além disso, o tônus muscular vai ser bastante instável e é bem marcante a questão do desequilíbrio de musculatura agonista e antagonista, onde, por exemplo, a contração de um grupo muscular inibe a musculatura do antagonista. Então isso leva a esse desequilíbrio. Já a forma atáxica é uma forma mais rara, atinge mais o cerebelo, levando o quê? A hipotonia, a comprometimento no equilíbrio, a disartria, que é uma dificuldade na articulação da fala, né, dos fonemas. Além disso, a gente encontra o paciente com tremor intencional, né? E a forma mista, que seria você juntar uma lesão tanto de sistema piramidal como de extrapiramidal. Por exemplo, uma forma atáxica e uma forma atetoide. A gente pode ter encontrar essa forma mista. Além disso, tem a questão nós temos também a distribuição corporal. Pode ser hemiplégica, diplégica, tetraplégica, total. Pelo próprio nome já diz. Hemiplégica atinge o quê? Somente um lado do corpo. Geralmente é mais preponderante no membros superiores do que membros inferiores. A diplégica, na diplegia, ocorre acometimento mais de membros inferiores. Na tetraplegia, afeta todos os membros. E na total, além dos membros, o tronco também é atingido. A espasticidade é o distúrbio motor mais prevalente em pacientes com paralisia cerebral. Ela é definida como desordem motora, caracterizada pela hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento velocidade dependente, com exacerbação dos reflexos profundos e aumento do tônus muscular, sendo, portanto, potencialmente incapacitante, podendo produzir dificuldades funcionais, deformidades e dor. Sua fisiopatologia é denotada por lesão de neurônio motor superior, ou primeiro neurônio motor, levando à perda das influências inibitórias descendentes, via trato retículo-espinhal, decorrente de lesões no trato córtico-espinhal, no controle das vias do reflexo de estiramento ou uma hiperexcitabilidade dos motoneurônios do tipo alfa. Aqui representamos algumas deformidades relacionadas à paralisia cerebral.
Nas figuras A, B e C, nós temos o quê? Uma criança com deformidades em adução do quadril, flexão dos joelhos e pés equino-varo. Na figura F, essa de baixo, do seu lado esquerdo, nós temos uma assimetria de quadril, principalmente em lado direito, com teste de Galeazzi positivo em virtude de luxação de quadril. Já na figura H, nós temos um paciente com deformidade representado por escoliose tóraco-lombar à direita. Um método de estudo de pacientes com paralisia cerebral é o GMFCS, que é um sistema de classificação da função motora grossa, que é baseado no movimento iniciado voluntariamente, com ênfase no sentar, transferências e mobilidade. Define-se sistema de classificação em 5 níveis, sendo o principal critério as distinções entre os níveis devam ser significativas na vida diária. As distinções são baseadas nas limitações funcionais, na necessidade de dispositivos manuais para mobilidade, tais como andadores, muletas ou bengalas, ou mobilidade sobre rodas, e em menor grau na qualidade do movimento, ou seja, o GMFCS determina qual nível melhor representa as habilidades e limitações na função motora grossa que a criança ou jovem apresentam. Além da paralisia cerebral, uma outra doença que levará a alterações ortopédicas é a mielomeningocele. Mas para nós entendermos a mielomeningocele, precisamos saber que ela constitui 85% dos casos de defeitos de fechamento de tubo neural. E também há outras doenças relacionadas, a outros diagnósticos diferenciais relacionados a defeitos de fechamento de tubo neural. Primeiramente, a mielomeningocele constitui uma doença que ela é 85% desses casos, ocorre mais ou menos na terceira e quinta semana do embrião, né? Onde na região da lesão visualiza-se uma bolsa, como vocês podem perceber aqui, uma bolsa de tamanho variável, principalmente na transição tóraco-lombar. Então, nessa bolsa vai estar contido o quê? A medula espinhal e as raízes displásicas, e envoltas pelo líquido, né? Que é o líquido cefalorraquidiano, e está em volta dessa epiderme. Então, nela, o canal vertebral não vai estar alongado e vai ter problemas quanto às vértebras, né? Que a gente vai ter ausência de processos espinhosos, das lâminas e de ligamentos. A mielomeningocele, ela é uma doença que acomete mais frequentemente o sexo feminino. Um a cada 1.000 nascidos vivos, ela dá, né, entre 1 entre 1.000, certo? No mundo. A raça branca, ela é prioridade, ela é mais frequente na raça branca, e ela está muito atrelada também ao não uso de ácido fólico na gestação, porque, como vocês devem saber, vocês passaram pelo módulo de obstetrícia, né? Que o ácido fólico a gente já dá 90 dias antes da mulher pensar em engravidar. Na teoria era para ser assim, mas durante a gravidez é importante que ela tenha um ácido fólico para evitar malformações. Então, além da mielomeningocele, eu vou citar outros diagnósticos diferenciais e explicá-los. Seria a meningocele. A meningocele é a letra B na foto, que é constituído também por uma bolsa que vai ter apenas líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano, onde o defeito ósseo vai ser mínimo comparado à mielomeningocele. Então, consequentemente, alterações neurológicas, como plegia, pode haver ou não essas alterações neurológicas na meningocele. Na figura C, nós temos a mielocele. Não vai ter a bolsa, certo? Diferente da mielomeningocele e da meningocele. A mielocele não vai apresentar essa bolsa, mas apenas a uma falha cutânea, né? Que é associada a um defeito ósseo, com tecido nervoso displásico e exposto nessa falha cutânea. E na letra D nós temos a lipomeningocele, que é uma tumoração sólida de tecido lipomatoso, está emanharado, né, junto com o tecido nervoso, havendo, consequentemente, defeito ósseo, né, porque tu não vai ter lâmina, nem processo espinhoso, então vai ter esse comprometimento.
Dependendo do comprometimento da mielomeningocele, existe o que chamamos de prognóstico de deambulação. Se o comprometimento for a nível torácico, esse prognóstico é ruim. Por quê? Porque não apresenta movimentação ativa nos membros inferiores, se esse comprometimento for torácico. Já se o comprometimento for lombar alto, a chance de haver essa movimentação ativa, a deambulação, chega a 50%. Isso utilizando o quê? Ajuda de órteses longas com cinto pélvico. Se o comprometimento for nível lombar baixo, essa chance aumenta de deambulação para 75%. Aí, bengalas são utilizadas para auxiliar esse paciente com esse comprometimento, como é o caso da figura da sua esquerda, desse meninozinho aí. E se o nível for o sacral, é o melhor possível. Porque quanto mais baixo, melhor, porque o acometimento é menor na mielomeningocele. Agora eu vou citar para vocês algumas alterações ortopédicas que são encontradas na mielomeningocele. Primeiramente, as deformidades de tronco, elas são exemplificadas por escolioses, cifoses e hiperlordoses lombares. Além disso, o quadril também é acometido. Ele está muito relacionado ao quê? Às atitudes de abandono dos membros inferiores, né? As contraturas musculares. E, por exemplo, luxação de quadril é comum, principalmente o quê? Em mielomeningocele, que está acometido a nível torácico e lombar alto, ou seja, são os piores quadros. No tornozelo, o tornozelo em valgo também é uma deformidade, está representada aqui, né, a sua foto aqui à sua esquerda, que ela é acometida principalmente por paralisia do músculo sóleo, né? Que é do compartimento posterior da perna. Isso leva a um hipodesenvolvimento da fíbula por falta de tração, né? Por conta dessa paralisia desse músculo. Então, essa fíbula encurta, né? E ela encurta distalmente e inclina o talos lateralmente, levando a essa deformidade. Além disso, nós temos que entender que o pé mielodisplásico, diferentemente daquelas alterações de pé, ele tem uma pele é uma pele insensível. Tu vai ter paralisia muscular, ausência de propriocepção e rigidez. Então é diferente a abordagem de um pé torto congênito, de um pé equino cavo varo. Vai mudar totalmente o prognóstico. É o que nós vemos na figura acima à sua direita. Essa figura de cima da sua direita. É um pé equino cavo varo. Outras deformidades do pé que nós podemos apresentar é o pé calcâneo vago, que é decorrente de desequilíbrio muscular, porque tu vai ter uma ação isolada de músculos que fazem dorsiflexão, que são os músculos do compartimento anterior da perna. Por exemplo, o tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux, e os fibulares, né, que é o longo e o fibular curto. Já a figura de baixo está representado o quê? O pé talo vertical, que é outra alteração, que ela é mais rara e que ela demonstra uma maior rigidez. Então essas são as alterações que eu posso passar para vocês e que o professor obviamente vai discuti-las na aula. Chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado um suporte para que vocês tenham uma noção do que vai ter na aula com o professor orientador Paulo Colares. E essa é a minha bibliografia que eu utilizei. Fiquem abertos para vislumbrarem esses artigos e o livro qual eu utilizei. Obrigado.